Seres de luz, e aí, preparados? Vamos nessa ampliar nossa visão sobre a magnitude da cura, né? O poder de transformar a dor em alívio, restaurando o equilíbrio do corpo e da alma, né? O equilíbrio que a gente tanto precisa, que a gente tanto, a estabilidade, sabe aquela estabilidade que a gente tanto busca fora, né? Em todos, no relacionamento, na questão financeira, no profissional, sabe aquela estabilidade? Pois é, ela não está fora, ela está dentro. E a cura é um dos caminhos, dos primeiros passos para a gente chegar nela, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a magnitude da cura. Quando eu comecei essa jornada, e aí eu lembro que quando me falavam de cura emocional, eu falava, que mané cura? Eu ficar acessando a minha dor? Vou nada, vou fugir dela, vou ficar longe, não quero nem lembrar disso. Passado é passado, fica no passado. Eu não tinha ideia do quanto o passado, quando não resolvido, se tornava o meu presente e o meu futuro. Né? Uma vez que eu não dissolvia aquela energia negativa, eu atraía situações para repetir, repetir, repetir. Hoje a gente vai ampliar a visão sobre essa importância dessa libertação, né? Um resumo rápido aqui do que nós vamos ver. Curar é libertador, né? Então é libertar da dor, é uma libertação, né? É um momento onde a gente realmente consegue fazer essa quebra de tudo aquilo que está impedindo o nosso ser de ir além. Toda dor manifesta mecanismos de defesa. Eu quero trazer um pouco dessa compreensão para vocês entenderem o porquê que a falta de cura é tão prejudicial para o nosso ser, tá? Justamente por conta desses mecanismos de defesas, que são mecanismos que eles parecem que estão nos ajudando, mas na verdade eles estão atrapalhando toda a nossa jornada, tá? Infelizmente são programações, são linhas de códigos de configurações mentais que acredita que está ajudando. Então, acredita que está protegendo, que está defendendo, né? E a gente vai tendo aí, vai se conectando com frequências negativas quando cria esses mecanismos de defesas. O caminho é se elevar além da dor, então, né, o caminho da cura é a gente conseguir se abrir para sentir ela e conseguir visualizar o programa rodando além dela. E a gente vai falar sobre a magnitude da cura. Eu quero ampliar a visão sobre a consequência, né, o que vem depois da cura, quando a gente. E o quão grandioso é quando a gente entende, né, que a cura é realmente um caminho necessário para a gente conseguir isso. E quando eu falo de cura aqui, eu estou falando da cura emocional, né? Lógico que toda cura é libertador, né? Você vai libertar de uma cura física também, você vai se libertar daquela dor, libertar daquela doença também, é uma libertação, mas especificamente o trabalho que a gente desenvolve aqui tem muito mais relação com as curas emocionais, né? Cura no campo psíquico, a cura no, né, é realmente o trabalho dessas configurações mentais que a gente muitas vezes que pega caminhos errados e acaba trazendo sofrimento para o nosso ser, tá? Então, curar é libertador, né? Libertador porque ela é exatamente como se a gente, toda vez que nós estamos aprisionados em uma energia negativa, que a gente chama de trauma, né, o sentimento de rejeição, abandono, qualquer energia negativa, toda vez que a gente é, se conduziu para esse lugar, muitas pessoas falam para mim, mas Amanda, eu fui vítima, não foi eu que me conduzi. Mesmo que inconsciente, a gente acaba se conduzindo, né? Porque são pessoas, muitas pessoas vivem as mesmas situações e umas escolhem ir para a energia negativa e as outras não. É óbvio que é muito mais fácil para a energia negativa, mas acaba, né? Acaba sendo uma escolha, né? Nós temos aí pessoas que viveram as mesmas dores e uma simplesmente se afundou nela e a outra não, né? Tem um exemplo que eu gosto muito da Oprah, é uma mulher de muito sucesso, né? A Oprah, que é uma apresentadora dos Estados Unidos, e ela foi abusada pelo pai a infância inteira. E ela escolheu olhar, né, olhar para aquela dor e não deixar aquela dor dominar, né, aquela energia negativa dominar ela. Ela escolheu, encontrou caminhos, né, escolheu caminhos mentais aí que acabou beneficiando ela, que acabou levando ela para vencer. Tem até uma outra, eu acho que até fiz um post no Instagram uma vez falando sobre isso, né, que tanto o herói como o vilão são movidos pela dor. Eu achei lindo essa comparação. Tanto o herói como o vilão são movidos pela dor. Qual que é a diferença entre eles? O herói, quando o mundo fez ele sofrer, ele falou assim: o mundo faz sofrer e eu não quero que ninguém mais sofra, então eu vou ajudar as pessoas. Então, né? Esse é o pensamento do herói.
O pensamento do vilão, ele já é o contrário, né? O mundo faz sofrer, e como o mundo me fez sofrer, eu vou fazer o mundo sofrer de volta, eu vou fazer as pessoas sofrerem de volta. Então você vê que ambos têm uma dor por trás, mas um é o que a gente faz com essa dor que define o caminho que a gente vai seguir, né? A jornada que a gente vai traçar aqui dentro dessa experiência terrena. Então, toda vez que foi infringido algo, né, que foi uma ação negativa impactou o nosso campo e a gente derrubou a nossa frequência, escolheu ficar magoado, chateado, triste, revoltado, frustrado. Toda vez que a gente escolhe esse caminho da energia negativa, a gente abre um portal para uma conexão com as energias negativas. E isso nos aprisiona inclusive como refém dessas energias negativas. Acaba trazendo, né, o nosso ser para esse lugar de aprisionamento, né? Então, é, é, toda vez que eu escolho olhar para o mundo e olhar e acreditar que as pessoas que estão ao meu redor são más, porque é isso que causa dor, né? A dor, ela nasce de quando eu acredito que existe algum mal fora. Eu acredito que a pessoa agiu de má fé, agiu, né, traiu, roubou, enganou. Uma das compreensões que mais me libertou aqui, que me liberta até hoje, que eu acredito que é a compreensão que todos de alguma forma precisam ter em algum momento para conseguir fazer essa libertação, é a compreensão de que não existe esse mal fora, na verdade. Que o que existe é uma inconsciência fora. Toda ação negativa é uma ação inconsciente. Então, ninguém está fazendo nada para nós, ninguém nem sequer sabe o que está fazendo. Eles estão aprisionados em inconsciência, assim como nós muitas vezes causamos dor, né? Aprisionados em uma inconsciência. Então, quando eu me liberto dessa ideia, dessa visão de que existe o mal fora, todo o mal que estava me aprisionando dentro daquela dor, ele começa a ser dissipado. Porque eu costumo dizer que, na verdade, o mal verdadeiro é a voz desse programa interno que ecoa dentro desse programa interno, convencendo a gente que existe mal fora. É aqui que o mal nasce. O mal, na verdade, ele não existe fora. Como eu falei, fora são ações inconscientes que parecem más, mas elas não são más, elas são ações inconscientes. E quando eu fui convencida que alguém fora é mal ou está me fazendo mal, aí dói. Por quê? Porque dói porque eu acredito que é pessoal, eu acredito que foi feito para mim algo. Eu não consigo, né, dentro da nossa jornada, acho que esse é o desafio, é a gente conseguir desconectar dessa ideia de que alguém está fazendo algo para mim ou fez algo para mim e entender que alguém está aprisionado em uma configuração e não sabe o que está fazendo. E eles são inconscientes, são seres que não sabem o que fazem. Como, né, como eu falei, e como nós já fomos muitos movidos pela inconsciência, fica fácil de entender os seres humanos, porque nós, sendo humanos, sendo movidos pela inconsciência, acaba trazendo para o nosso ser uma ideia de que quantas vezes eu não agi de forma a machucar outras pessoas sem saber o que eu estava fazendo, quantas vezes eu não agi, às vezes você fala, não, mas eu sou bom, eu não faço isso, tá, mas às vezes se você de repente, num momento em que você não conseguiu trazer a expressão, você silenciou, você feriu uma outra pessoa sem querer. Às vezes aquela outra pessoa esperava que você tivesse uma consideração, esperava que você agisse de uma forma mais amorosa, e você às vezes não conseguiu, não porque você não quer, porque você não consegue. E aí é porque tem uma inconsciência que te move, uma inconsciência que faz você condicionar o amor. E aí, quando eu vou tomando consciência de que todos estão aprisionados nesse programa, e que todos, de certa forma, estão movendo, né, se movendo, sendo ativado, né, sendo movimentado pelas dores, medos e inseguranças que eles têm internamente, eu vou entendendo que, na verdade, todo movimento, né, são respostas a coisas que as pessoas não souberam lidar. A pessoa não sabe lidar com a insegurança, ela trai, a pessoa não sabe lidar com a insegurança, ela não se expressa, ela bloqueia, ela julga, ela não sabe lidar com a insegurança, ela culpa, ela se vitimiza. Então, são ações de seres humanos que não estão sabendo lidar com as lutas internas, né? E aí eu vou me desconectando dessa ideia de que existe mal, e aí a libertação vai acontecendo. Quando eu paro
eu falo que a libertação efetiva ela acontece quando eu paro de olhar para o que eu estou sentindo, quando eu consigo, né, ultrapassar o que eu estou sentindo e enxergar que existe um outro ser que também está sentindo do outro lado. Só que ele não sabe o que ele está sentindo, muitas vezes ele não sabe por que que ele está agindo do jeito que ele está agindo, e às vezes acaba agindo de forma inconsciente e eu tenho a sensação, a impressão que está fazendo algo para mim, quando na verdade é só o próprio ser enfrentando uma luta que é dele, né? Como eu falei, essa é uma das compreensões que mais nos liberta. É a compreensão que eu levo para curar pessoas, pessoal. Então, compartilhando com vocês aqui, é dentro dessa consciência que eu vou guiando as pessoas para essa saída, né, da programação eu vou guiando essas pessoas para que elas saiam desse programa que convença que existe algo mal fora. E cada vez que a pessoa se abre para sair e abrir e entender que realmente não, né, não tinha nada, nenhum ser fora estava fazendo nada negativo, né, que era só ações inconscientes, ela começa a sentir um alívio, tipo, nossa, então não era sobre mim, não era raiva de mim, não era, não, é apenas um outro ser que, né, que está aprisionado ali no programa, muitas vezes agindo sem nem saber. Isso vai trazendo muito alívio, tá? E todos nós estamos dentro de uma prisão invisível, tá? Então, quando a gente fala de cura, nós estamos falando de melhorar o ambiente onde você vive, onde você habita. Existe um torus de energia, todos nós, né, temos um campo de eletromagnético em volta do nosso ser. A gente só existe como matéria porque existe esse campo eletromagnético, é importante a gente entender isso. Você, como corpo matéria, não existiria como um tubinho de carne se não fosse esse campo eletromagnético. É um campo criado pelas batidas do nosso coração, que faz as partículas vibrarem, criar um campo de energia com essa vibração, que inclusive emana uma frequência para o plano, e essa vibração ela acaba, de certa forma, colocando, né, criando essa bolha energética que nós vivemos e habitamos. E essa bolha, ela tem os dois polos para ser uma bolha eletromagnética que mantém as partículas unidas, né? Ela tem os dois polos, que é o positivo e o negativo. Então, as emoções, emotions, né, energia negativa, e as emoções, emotions, energia positiva, que são, né, das duas polaridades, são raiva, medo, tristeza, polo negativo, amor, alegria, paz, polo positivo. Então, esse movimento das energias negativas e positivas dentro do nosso ser faz a gente ser esse tubinho de carne que nós somos aqui, né? Tanto que quando acaba esse movimento, que é o coração que é o responsável por esses movimentos, quando ele para de bater, o que que acontece com a matéria? Se decompõe, porque acabou o campo eletromagnético que segurava as partículas unidas. Então, todos estamos aprisionados em uma bolha de energia. E é uma prisão, porque uma vez que a gente está, né, aprisionado, nem sair daqui a gente consegue. Assim, nós estamos literalmente crucificados nesse corpo humano, né? A cruz é o corpo, fecha a perna e abre os braços e a gente vai entender que toda a simbologia da crucificação é o que nós já estamos vivendo no dia a dia. O corpo é uma cruz, né? Nós estamos e a alma está pregada nele, não tem como sair, né? Ela está literalmente pregada, né? Dentro nessa cruz. E dentro dessa experiência que nós estamos, né, aprisionados dentro dessa bolha de energia, nós somos refém de tudo que nós sentimos. Então, você e eu estamos dentro de uma bolha de energia e toda energia que você emana dentro dessa bolha volta para você. Eu costumo fazer uma brincadeira até, né? Então, eu tô aqui, meu coração emanou amor. Aí o amor ele vai vir, você vai falar assim, não, mas eu amei a outra pessoa, Amanda. Pois é, mas o amor que você sentiu pela outra pessoa vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai voltar para você. Por isso, né, eu costumo dizer a frase amai o próximo, amai o outro como a ti mesmo. Nunca foi uma frase que engana tanta gente, porque a gente nunca amou o outro, a gente só ama a gente mesmo. Todo o amor que eu sinto é o amor que eu entrego, né? E a mesma coisa é a raiva. Então, quando eu sinto a raiva, olha o que acontece com ela, ela vai e volta para mim. Então, é como se eu sujasse esse campo de energia que eu vivo, e aí eu fico refém, eu fico preso dentro dessa bolha de energia negativa, lutando contra essas energias, porque a energia negativa é extremamente desconfortável. Inclusive, quando eu vibro em energia negativa, essa bolha se fecha para proteger os demais que aqui estão. Quando eu vibro em energia positiva, essa bolha se expande, por isso eu tenho tanta sensação de liberdade, né? O amor, a alegria, a paz.
parece que eu estou livre. Quando eu estou aprisionada em depressão, em raiva, é uma sensação de que eu estou apertado, espremido, esmagado. E aí é exatamente nesse lugar de esmagamento, né? Quando a bolha fecha para proteger os demais, que eu entro em um estado de ficar cada vez mais perto de toda essa energia negativa. Então, quando eu não cuido das qualidades das minhas emoções, quando eu não vou em busca de entender quais são os caminhos mentais que eu tenho que fazer para curar, primeiro ponto de consequência é eu ficar refém da própria energia que eu estou emanando. Né? Então, por que que eu vou curar? Por que que eu deveria ir em busca de libertar de toda a energia negativa que eu estou emanando? Porque você vive dentro de uma bolha de energia que, se você não controla a energia que você está emanando, você vai viver aprisionado dentro, né, desse campo. E você vai ser o único e a única refém dessa energia. Né? O máximo, uma pessoa que chegar muito perto de você vai interconectar os campos e ele vai sentir um pouquinho, mas basta ela se desconectar de você e para de sentir. Agora, você que está dentro da bolha não para de sentir nunca. E aí se torna enlouquecedor. Tem pessoas que se matam porque não aguenta ficar dentro na própria bolha de energia negativa. Ela não entende que toda a energia negativa que ela está habitando ali junto com ela é o que ela está emanando. Ela é a fonte de toda a energia que ela está sentindo, né? Então, essa é a grande, eu acho que é uma das grandes ilusões que nós temos aqui no plano. Achar que o que eu sinto vai impactar fora, não entender que o que eu sinto, na verdade, só impacta a mim mesmo. Então, quando eu escolho sentir qualquer coisa diferente do amor, é, eu acabei de virar refém de algo que eu mesma emanei, né? Eu acabei de virar refém de algo que eu mesma emanei. Por isso que o amor incondicional é a saída, né? É uma das saídas desse jogo aqui na Terra. Porque tudo é amor, tudo que não é amor é só a falta dele. Tudo que não é amor é a falta dele. A tristeza é a falta de amor, a raiva é a falta de amor. Todas as frequências que vêm abaixo do amor são falta de amor. Então, quando eu preencho esse campo com o amor, não dou espaço para a falta dele, né? Eu não dou espaço para essa energia negativa. E aí eu acesso a magnitude, né, da experiência, que é realmente o que eu vou falar no conteúdo de hoje. Toda dor manifesta mecanismos de defesa. E aqui é o maior problema da gente se manter sem se curar, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Enquanto eu me mantenho sem buscar a minha cura, eu sou um possível feridor a qualquer momento, porque é por conta dos mecanismos de defesas que a dor cria. Então, por mais que eu não queira machucar, por mais que eu não. Mas dentro desses mecanismos é mais forte que eu. Quando a dor vem, e essa dor ela vai ser acionada até que você se cure, esse é um ponto importante. Quando nós entramos, nos aprisionamos nas dores e depois é a nossa responsabilidade sair dessa dor. Porque se a gente não sair, a gente vai começar a ferir os demais. E quanto mais a gente fere os demais, mais difícil vai ficando toda a jornada. É como se a gente fosse se emaranhando em um carretel de energia negativa. Quanto menos eu me curo, mais eu ataco, mais eu revido, mais eu julgo. Quanto menos, né, cura eu tenho, mais reativo eu fico. E aí, mais eu vou me emaranhando com essa energia negativa, mais enroscada vai ficando toda a minha jornada, mais, né? E aí toda uma consequência dessa falta de cura, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses mecanismos de defesa, só para a gente complementar. Então, a reatividade é um dos mecanismos de defesa da dor, né? Eu hoje, compreendendo mais sobre a dor, como eu compreendo, hoje quando uma pessoa grita, e pode ser até comigo, a única coisa que eu consigo pensar, meu Deus, está doendo tanto que ela não suportou e precisou gritar, né? E eu hoje que um pouco mais liberta, vamos dizer assim, se fosse antes, a Amanda de antes sem cura, quando a pessoa gritasse comigo, o que que eu ia pensar? Nossa, gritou comigo, tirou o meu valor, nossa, ela tá faltando com respeito comigo, tá vendo? O foco é só eu, o que eu estou sentindo, né? Falta de cura. Quando a pessoa grita hoje, depois que a gente vai se libertando dessa inconsciência, dessa falta de cura, eu só consigo ver uma outra alma sofrendo. Eu só consigo ver uma outra alma que ela sentiu uma dor tão grande que ela não está conseguindo fazer outra coisa a não ser gritar. O grito é uma expressão de uma dor, né? E se for, como eu falei, a Amanda sem cura, o grito ele ia ser uma ofensa. Amanda curada, o grito é só uma expressão de uma dor, de uma alma que não está encontrando caminho para sair dessa dor. Então ela grita como forma de, de libertar. Ela grita como forma de tipo, alguém me escuta, eu não aguento mais ficar nesse lugar, alguém.
né? Eu tô gritando para ver se alguém consegue me escutar, porque tá doendo e eu não sei sair daqui. Hoje eu entendo, né? E é exatamente esse o ponto. Olha a diferença de um ser que cura e um ser que não cura. Um grito para alguém que não está curado é uma ofensa. Um grito para quem está curado é apenas uma expressão de uma dor. E aí vem uma compaixão imensa pelo outro ser. É um amor que transborda quando o outro ser grita, porque realmente você entende que tem uma prisão ali dentro e que ele precisa de ajuda, né? Que ele pode não querer, talvez, né? Alguns não, principalmente quando eles estão em estados alterados de consciência e frequência e energia, eles não vão aceitar ajuda, porque para aceitar ajuda eles têm que aceitar que estão nesse lugar e muitos ainda, né, com a inconsciência não conseguem. Mas é o desejo que nasce no coração. Mesmo se o grito for comigo, tá? Mesmo se o grito for comigo, o desejo ainda é realmente de acolher aquela alma que está em sofrimento, tá? Então, a reatividade, ela é uma dos mecanismos de defesa que nós criamos em relação à dor. O isolamento é um outro mecanismo de defesa. Nossa, esse mecanismo de defesa é muito triste, eu usei ele muito tempo aqui. Ele quando eu não consigo expressar, quando eu não consigo entender a minha dor, eu quero me afastar dessa dor. E aí eu acredito, eu entro num estado de consciência tão denso de acreditar que me afastando da pessoa eu consigo me libertar dessa dor, mas eu não entendo que na verdade a dor está em não conseguir sentir, não conseguir entender o que eu estou sentindo, não conseguir expressar. A dor não é a pessoa, não é sobre a pessoa. Então não adianta eu fugir das pessoas, eu me isolar. A dor não é sobre as pessoas, a dor é sobre a minha incapacidade de gerir meus sentimentos e as minhas emoções. E o isolamento não vai resolver, é um mecanismo de defesa criado pela mente diante da dor, mas que não é o caminho. É um caminho que, pelo contrário, vai aprisionar em mais dor, porque eu crio barreiras achando que eu estou me defendendo, mas essas barreiras estão cada vez me aprisionando mais em dor, né? E, e não sei, né? Eu acho que cada ser que aqui está deve ter o seu mecanismo de defesa, e esse foi um dos mecanismos que eu usei muito durante meu processo de cura. Ainda luto para não usar ele, porque ainda dentro de uma dificuldade de expressão, muitas vezes o meu desejo é de me fechar, né? E realmente acreditando que esse fechamento vai me proteger, mas esse fechamento ele não protege, esse fechamento eu brinco assim, que é literalmente você criar muros. Você acredita que esses muros estão protegendo você contra algo externo, mas o que esses muros estão fazendo, na verdade, é aprisionando você dentro de você mesmo com toda a dor que você está sentindo. Então, é literalmente você criar imagina você criando uma paredinha de muro, e aí você está atrás do muro e fala, ufa, agora eu estou protegida, criei essa barreira aqui e agora eu estou protegida. Só que quando você olha ao redor, você está aprisionada com toda a dor que você está sentindo dentro dessa barreira que você mesmo criou. Então, o isolamento é um mecanismo de defesa muito dolorido e realmente, né, falta de cura, porque uma vez curados, você não precisa se desconectar de pessoas, você consegue trazer expressões, você consegue, né, e aí você vai, se for para desconectar, não é para um isolamento, é só um afastamento daqueles que estão, né, nas suas lutas, e às vezes é preciso a gente fazer um afastamento, né? Aqui, o mecanismo de defesa que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando aqui, é o isolamento, onde eu me afasto de tudo e de todos, tá? Tá, vou pedir para não fazer, para não fazer interferência aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Para vocês não rabiscarem a tela aqui da apresentação, tá? Porque a gente está gravando e aí depois vai ficar gravado. Perfeito, pessoal. Então, outro mecanismo de defesa é o isolamento. Um outro mecanismo de defesa, e esse é a razão maior do porquê a gente tem que curar, são as sombras, tá? Toda essa daqui é a razão principal da nossa, vamos dizer assim, do realmente porque eu tenho que me curar. As sombras, elas são mecanismos de defesas que são criados para que a gente acredita que está nos defendendo, mas que na verdade elas estão usando, são energias que estão usando o nosso corpo, o nosso ser, para atacar os demais, para poder, de certa forma, enfim, trazer desconforto para os demais. Então, diante do meu desconforto, se eu uso o mecanismo de defesa das sombras, que na verdade a maioria acaba usando em algum momento da jornada, eu acabo me tornando um canal para a energia negativa fazer mal para os demais, tá? E o que são as sombras, Amanda? Tem 6 sombras que são as principais, que é a sombra da vítima,
que é onde eu culpo os demais, eu coloco os demais como mal, eu tento convencer que os demais são maus, eu tento, né, eu entro dentro desse mecanismo de defesa para que eu, né, para que eu fique nesse lugar da vítima e não assuma a responsabilidade do que eu estou sentindo, eu começo a terceirizar a responsabilidade para os demais. Não, mas tal pessoa me fez sentir tão. E aí existe um mecanismo muito maquiavélico que é convencer os demais que eles são maus. E aqui a humanidade está aprisionada nessa daqui absurdamente, né, uma humanidade que vê mal fora em tudo, em todos, né? Nunca é sobre o que eu estou sentindo, nunca eu sou responsável pelo que eu estou sentindo, sempre o outro é responsável pelo que eu estou sentindo, né? Que é a ilusão desse plano. E essa sombra da vítima realmente é uma sombra que atrasa a vida, é uma sombra que prejudica só o próprio ser, mais o próprio ser, além de deixar criar muita confusão mental nos demais, né? Se você vive com uma pessoa vitimizada, ela está o tempo inteiro convencendo que você é responsável por tudo que ela está sentindo, e isso é enlouquecedor. É, então, a sombra da vítima, tem a sombra competidora, que ela está sempre fazendo, né, entrando em competição com os demais, tem a sombra julgadora, aquela que fica colocando você para apontar o erro dos demais, para ver o que os demais estão, né, como os demais estão lidando com as situações. Ah, não, se eu fosse assim, não agia assim, se eu fosse assim, não agia assim. Essa sombra julgadora coloca você para viver tudo aquilo que você está falando que não, que se fosse você não ia viver. Então, ela tira a sua atenção da sua criação, da sua manifestação e coloca a sua atenção no aprendizado dos outros. E aí você perde toda a sua energia nesse lugar, a energia que você poderia estar usando para criar e manifestar. Então são sombras, as sombras só devassam com a nossa vida. Toda vez que não tem cura, elas vêm para te proteger. Não é a competidora, a vítima, a julgadora, a que precisa de permissão, aquela que amedrontada, que não consegue, né, que não se posiciona, que não se, né, não se coloca. Tem sombras ancestrais também, que não vêm, né, que já não vêm do nosso campo, mas que são sombras que vêm já de pessoas que vieram antes de nós. É, dores, medo, crenças. Então, a gente carrega muitas sombras que vêm dos ancestrais. É, a julgadora é a vítima, a competidora, a que precisa de permissão. E mais uma, depois eu lembro, eu trago para vocês. Mas são as principais, e depois tem várias outras, a manipuladora, tem várias outras que vão se formando como consequência, né? Vários comportamentos que vão se formando como consequência. Mas é toda vez que você olha para fora e você não olha para o que você está sentindo e não se responsabiliza pelo que você está sentindo, normalmente cria uma sombra que é a sombra, ela faz você olhar para fora, ela faz você olhar para o outro, ela faz você olhar para o outro, competir com o outro, julgar o outro, vitimizar, né, culpar o outro, é sempre o outro. A sombra é uma parte do programa que coloca você para olhar para fora, né, para começar sempre colocando o teu ser para jogar a responsabilidade para fora. Com isso, ela traz o seu processo de evolução, ela traz o seu crescimento, ela traz a fluidez na tua vida, ela traz a você de acessar a sua potência, e quando você está aprisionado nelas, ela tira toda a sua atenção, ela tira, as sombras tiram toda a sua energia. Ela coloca você, né? Coloca medo, coloca dúvida, coloca insegurança. Ela fica fazendo você acreditar que os demais estão fazendo alguma coisa para você. É literalmente quando você entra, é como se você vivesse num mundo perigoso. A sombra faz você acreditar que você está num mundo perigoso, que as pessoas são e que tem mal fora, e que a pessoa é má, que a pessoa está contra você, está competindo com você. Aí você julga porque você acha que a pessoa está julgando você, você culpa porque você sente que a pessoa está culpando. É uma loucura. A sombra, ela faz você entrar dentro de um mundo imaginário, e aí você vive num mundo onde você acredita nesse mal, né? Ela convence que tem esse mal fora. E aí, um dos processos que a gente faz aqui é toda vez que essa voz dentro do seu programa, né? Esse programa rodar e ele falar para você: nossa, olha, essa pessoa está fazendo isso para você. Nossa, olha aquilo, o que que ela fez? Nossa, olha só, não podia ter feito isso e tal. Tem que olhar para esse programa e falar: peguei você. É essa voz interna que está convencendo você que tem que existe algum mal fora, né? Que é o mal verdadeiro. É ela que vocês têm que combater, né? Que é ela que dominou os programas humanos e ficam fazendo uns atacar os outros, né, e impedindo o amor de voltar para cá. Então mas ela acaba sendo o quê? Um mecanismo de defesa da dor. Então a sombra nasce sempre que você acreditou que alguém te feriu, acreditou que alguém é mal e agora eu vou deixar um lado sombrio nascer para me proteger. Então, por mais que a gente esteja conectado com essas sombras, ela convence você que é um modo de proteção. Então, eu culpo primeiro para não me sentir culpado, né? Ela convence que você está fazendo isso para se proteger, quando na verdade, né, só está atrasando o seu processo de evolução, só está
tirando toda a sua energia, tirando o seu foco da onde você precisa colocar, da sua atenção. Onde você coloca a sua atenção cresce, né? Quando você tira a sua atenção, a sua energia da cocriação, da manifestação dos sonhos, você acaba, de certa forma, derramando toda essa energia em vão, porque ela não vai criar, ela não vai manifestar, ela não vai. E aí realmente acaba não conseguindo, né, mover a sua vida nas direções que você deseja, tá? E dentro desses mecanismos de defesa, dessas prisões que nós estamos, né, qual que é o caminho para a gente sair desse lugar? Dentro de toda a experiência que eu venho vivendo aqui, tanto na minha cura pessoal como na cura de outras pessoas que eu conecto diretamente, né, contribuo, inclusive, é a gente conseguir se elevar além da dor. E é literalmente você conseguir, no meio da dor, você conseguir ver além dela, você conseguir ir além, né, dessa compreensão de dor. Tá? É muito edificante quando a gente consegue fazer essa caminhada nessa direção, tá? E como que eu faço isso em geral aqui, né? Acessando as configurações. Aí eu faço esse trabalho justamente de elevação da frequência do corpo humano para conseguir acessar essas configurações, para entender como o programa está rodando, para entender o programa que está rodando, que está fazendo a dor ser causada, para ao entender o programa eu conseguir mexer nesse programa e direcionar ele, né, para ele sair daquela linha de código que está trazendo sempre a mesma, né, o mesmo sentimento, a mesma emoção e, no final das contas, as mesmas reações diante daquelas emoções, né? Como eu falei, os mecanismos de defesa que a gente viu ali são apenas reações, diante da dor. Elas não são, são consequências da dor, né? Então, quando eu paro a dor, eu paro toda a consequência da dor. Por isso, né, é tão importante a gente concentrar a atenção na dor. Mas, Amanda, como que eu vou fazer isso? Aqui é o lugar que desafia os seres humanos, porque tem que sentir a dor para conseguir entender ela. E aqui é que é a fuga da maioria da humanidade, assim, que eu vejo tanto, né? Quem vem para os atendimentos já tá mais pronto para olhar para aquilo, né? Porque, na verdade, a dor também não é real, mas ela parece muito real, né? Quando a gente está sentindo, principalmente. Mas é quando a gente se abre para sentar com ela. O que que a gente faz? O que que esse mecanismo de defesa faz para a gente? Faz a gente fugir da dor. O isolamento, ele faz com que a gente fuja da dor. A reatividade é uma forma de fugir da dor, porque você tira todo o foco da dor e você coloca numa energia, né, oposta. Então, a raiva é uma tristeza manifestada com mais força, né? As sombras é uma forma de olhando para fora, olhando para os outros, culpando os outros, você não tem que responsabilizar para acessar aquilo. Então, todos são mecanismos que tiram o foco da dor, né? Então, qual que é o segredo? É se libertando desses mecanismos que tiram o foco da dor e você ir se abrindo para ir na direção dessa dor. Aí, quando você vai na direção dessa dor e sente ela, e em especial, né, se você sente ela com uma frequência mais elevada, por isso o método que a gente oferece aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ele, ajuda muito nesse processo da cura. É, Se você abre para sentir a dor aqui no plano de terceira, onde a dor foi criada, com a frequência de terceira dimensão, que é uma frequência média baixa aqui na Terra, você vai acabar. É difícil você encontrar o caminho da saída dessa dor. Mas quando você leva a sua frequência corporal, é como se você estivesse vendo a dor de fora, é como se você levasse o teu ser além da dor. E dentro do, né, o caminho que eu encontrei para mim e eu compartilho com os demais aqui de cura é exatamente essa elevação da dor, é sair desse plano de terceira, é sair desse lugar onde a gente acaba muitas vezes trazendo esse sentimento, né, de aprisionamento, de dor, e libertando o nosso ser, né, dessa teia de energia negativa que nós temos aqui na Terra, que é o plano de terceira dimensão, para conseguir olhar para essa dor por um outro ângulo. Aí eu falo, né, porque para você acessar as suas configurações, é literalmente você ir para um outro ângulo de visão, porque dentro da configuração é quando você está aqui dentro dessa configuração, dentro dessa frequência média do plano de terceira. Aqui você fica dentro da configuração. Quando você usa ferramentas para elevar a tua frequência, elevar a tua consciência, você sai do programa e aí você vê o programa rodando e você vê o programa rodando e criando a dor, entende?
né? É muito mágico. Eu já vivi vários processos assim, é, consciente, totalmente consciente, de mergulhar dentro de uma dor, olhar para ela, me ver sentindo a dor e entender qual era o código pensamento que estava gerando aquela dor. E aí começar a trabalhar no código pensamento, começar a trabalhar na configuração que gerava a dor, e não mais, né? Então, olhar para aquela configuração e entender aquela configuração e ir mudando a direção dela. Não, calma, mas não é isso. Aí você consegue trazendo consciência, né, para essa configuração e ir mudando. Então, quando muda a configuração raiz, que chama, que manifesta a dor se dissipa. Ela não, ela começa a não manifestar mais, e aí a cura acontece. Então, são processos bem lógicos. Eu acho tão lindo esse processo, né? Não sei se todos que aqui estão sabem, mas eu sou engenheira civil de formação. Antes de entrar nessa jornada espiritual, nessa conexão, mais elevação, nessa jornada mesmo espiritual que eu caminho hoje, eu segui padrões convencionais. Então, eu fui, me formei, trabalhei 7 anos em obra, fui muito realizada como engenheira, trabalhei em grandes obras. E hoje eu uso toda a lógica, eu falo que eu tinha que ter passado por aquela formação, por aquela faculdade, toda a lógica que eu uso para entender a dor, para entender a configuração humana, é a lógica da engenharia. Até a lógica da mente humana de entender que, na verdade, a dor é causada por um código pensamento, e aquele código pensamento, quando ele está errado, ele manifesta a dor. Mas se eu ajusto ele, a dor para de ser manifestada, né? Então, entender todo esse processo realmente é um processo, foi muito legal, né, ter essa bagagem da lógica da engenharia para trabalhar com a mente humana, que é o que eu faço hoje. Para mim, hoje é muito mais fácil eu mexer na mente humana, eu contribuir com a reconfiguração da mente humana nos processos que eu contribuo aqui mais diretamente, justamente por essa habilidade, né, que a engenharia me deu, da lógica, da compreensão, né? Então é isso. Uma vez que a gente entende que o nosso ser ele tem programas que já estão rodando no automático e são esses programas que causam dor, sofrimento, trauma, né? Que são programas de momentos em que eu vivi coisas específicas e registrei as coisas erradas. Né? E esses registros, eles podem ser tanto dessa vida, como eu gosto de trazer essa informação que é importante. Você está habitando uma máquina que ela não é de agora. Essa máquina, ela é 50% seu pai, 50% sua mãe, ela é 25 seus avós, 25% seus avós, ela é 12,5 seus bisavós. Então, existe uma teia de código dentro dessa máquina que nem sua é. E às vezes pode ter linhas de códigos aí que está fazendo você rodar e está fazendo você ter ação e reação que nem suas são. E às vezes é algum código errado que já veio de outro programa, tá? E aí, dentro dessa, vamos dizer, compreensão, de que você está habitando um programa cheio de código errado e que precisa de ajuste, e que dentro desses códigos errados que já vieram de outros ancestrais, porque você recebeu um DNA, vamos dizer assim, bugado, e a sua responsabilidade para honrar a vida deles é dar uma ajustada nesse DNA aí, né? Porque aí o reflexo do que você fizer com esse DNA também vai voltar para eles na mesma porcentagem. E além do mais, além dos bugs que já veio do sistema, ainda tem os bugs que você fez aqui durante a jornada, né? Quando que o programa buga, Amanda? Toda vez que a pessoa não escolhe o amor, o programa ele cria a linha de códigos que vai para a direção errada. Toda vez que a gente escolheu qualquer coisa diferente do amor, o programa criou linha de código errada. E aí essa linha de código precisa ser revisada para voltar para o quê? Para a programação divina. Nós, como seres divinos, né, o nosso trabalho é reconfigurar esse sistema para que a gente volte para a configuração divina, aquela da onde a gente não deveria ter saído, mas a gente saiu porque escolheu qualquer coisa diferente do amor. Qualquer sentimento diferente do amor, né, que é o que eu falei, qualquer condicionamento desse amor vai, de certa forma, trazer uma energia negativa para o sistema. E essa energia negativa vai ter uma consequência, vai criar os seus mecanismos de defesa, e aí vai se emaranhando todo, né, em todos os energias negativas aí que os códigos errados vão trazendo, tá? Aproveitando uma pausinha, se você ainda não está me seguindo lá no Instagram, né, você que está aqui comigo tanto ao vivo como no gravado,
Já coloca o celular aí na direção do QR Code, acompanha o nosso trabalho lá também, que é um trabalho muito legal. E aproveita, né? Se você está gostando desse conteúdo, acha que é um conteúdo que está fazendo a diferença na sua vida, compartilhe, né? Você que está ao vivo aqui comigo. Não nesse momento, vai receber a gravação depois, mas você que está assistindo a gravação pode aproveitar e contribuir para que esse trabalho se expanda, né, compartilhando com aqueles que você acredita que também pode ser beneficiado por esse conteúdo, tá bom? E para a gente concluir, agora eu vou falar sobre a magnitude da cura, que é, né, a razão. Então, todas essas compreensões que eu trouxe até aqui é para a gente chegar nesse lugar da magnitude da cura, que é onde eu quero compartilhar com vocês. Depois dessa grande jornada, dessa linda jornada que eu venho fazendo comigo e com os demais, eu tenho tido lapsos nessas últimas semanas de entender para onde eu estou indo. Porque até então, ela sempre foi, nossa, mais uma cura, nossa, mais outra cura, nossa, ai meu Deus, ainda tem coisa nesse programa para arrumar, né? E aí eu estou começando a compreender a magnitude, né? A grandeza dessa cura, né? A grandeza dessa cura, quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa compreensão, tá? Então, quando eu entendo que eu sou uma criadora de realidade e quem está criando a minha realidade é a frequência que eu estou emanando e as minhas emoções, elas estão relacionadas diretamente com essas frequências. Eu entendo que mexer nas minhas emoções é literalmente criar realidades novas, tá? Então, a média das suas emoções define a sua frequência, e a sua frequência cria a sua realidade. Então, imagina que tudo que você emanar de frequência, você vai atrair de volta. Então, é como se fosse um sinal que você emana para o universo faz a leitura desse sinal, desse código, né, dessa onda que você emanou, e ele manda como um eco para você tudo que tiver conexão com a mesma frequência dessa onda que você emanou, né? Então, quando você vai se libertando de tudo que está impedindo você de emanar uma frequência mais elevada, e você vai cada vez mais, né, elevando o teu ser, vai fazendo a subida do teu ser, você concorda comigo? Vamos parar para analisar, até mesmo visualmente, né? Tenta visualizar o que eu vou trazer. Você está aqui embaixo aprisionado em dor, em sofrimento, em sombras, em se isolando e tendo assim. Você concorda que uma vez que você vai se libertando e vai entendendo os caminhos que precisa ser feito para sair desse lugar, e aí você vai subindo a escala das frequências, você vai emanando para o universo uma mensagem diferente do que aquela que você emanou quando você estava aqui embaixo, emaranhado, vamos dizer, na frequência negativa, e que, como uma resposta a essa frequência diferente, você vai começar a receber coisas diferentes, relacionamentos diferentes, você vai começar a receber situações que têm conexão, né, diferente com aquela. Então, se você emanou uma onda errada, ele vai fazer conexões de forma errada. Se você emana a frequência certa, você, de certa forma, acaba recebendo uma resposta que está mais condizente com aquilo que você está buscando. Tem uma comparação que eu gosto de trazer muito. Muitas pessoas querem, eu quero eu quero mais abundância, eu quero prosperidade. Vocês já pararam para pensar que esses cenários, né, de abundância, de prosperidade, eles têm uma frequência específica e é como se você não consegue adentrar nessa realidade com a frequência errada. Porque um cenário onde as pessoas estão abundantes, onde né, a energia da abundância, ela é uma energia que não existe falta, não existe a energia da abundância, ela não existe. Então, muitas pessoas estão aqui aprisionadas dentro de um cenário onde está emanando a frequência da falta o tempo todo, e ainda está se perguntando por que que eu não consigo entrar no cenário da prosperidade, por que que eu não consigo não entrar no cenário da abundância. E a falta de cura faz você ter esse sentimento de falta o tempo todo. Falta amor, falta paciência, falta respeito. Todo momento você está interpretando falta. Quando você não está curado e não entende que as pessoas são inconscientes e que elas estão fazendo só o que elas conseguem, você está emanando o sentimento de falta o tempo todo. A falta de cura, literalmente, ela te impede de acessar a abundância. Ela impede você de acessar
essa dimensão de abundante, porque é incompatível uma coisa com a outra, né? Não tem como uma pessoa que está vibrando na falta adentrar em um cenário de prosperidade e abundância, porque um é incompatível com o outro. Então, enquanto existia uma frequência de falta sendo emanada pelo seu ser, é natural que o universo responda com a escassez que você está sentindo, né? Se você envia mensagem de falta, ele manda falta. Se você envia mensagem e a falta, enquanto ainda não estamos libertos e curados, existe ainda códigos de pensamentos que acreditam em falta. Ai, tá faltando amor, nossa, faltou compreensão, faltou paciência, faltou alegria, faltou consideração. Enfim, você está o tempo inteiro acreditando que está faltando. Por quê? Você não se completou, você ainda está esperando que algo fora te complete, né? Então, se você não se sente completo, ainda está na ilusão de esperar que algo fora tem que mudar para você se sentir bem, para você se sentir completo, você vai estar emanando frequência de falta. E aí depois não adianta ficar revoltado com o universo porque não consegue acessar dimensões de abundância, dimensões de prosperidade. E fica se perguntando o que é que está faltando, por que que eu não. Justamente é exatamente essa energia que está contraditória. Então, quando eu falo da magnitude da cura, é até mesmo para sair dessa emanação de falta. E eu vou falar para vocês, é tão claro isso aqui para gente que eu vou abrir uma informação com vocês aqui que é importante, até porque eu acho que é relevante, né? Normalmente, as pessoas, nós temos aqui um trabalho que a gente faz, onde a gente se conecta com pessoas que estão em busca de coisas específicas, né? Busca pela formação, busca, porque a gente nós temos um trabalho aqui que trabalha com, né, com várias linhas. Então, eu formo terapeutas, eu tenho trabalho para expansão de consciência, trabalho de cura. Normalmente, as pessoas que procuram a gente para cura são pessoas extremamente escassas. Elas estão. Está faltando dinheiro, está desempregado, tá. Tanto que a gente brinca, se os formulários da cura, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque as pessoas estão extremamente escassas. A cura e a escassez, elas estão super conectadas, porque o que é a falta de cura? É você achar que está faltando alguma coisa ainda, achar que alguém te deve alguma coisa, que alguém te devia ter te tratado melhor. Olha só, você está dentro de um sentimento de que alguém te deve alguma coisa. Como é que você vai sair da dívida se você está sentindo que alguém te deve? Ai, mas meu pai devia agir melhor, minha mãe devia ter agido melhor, né, a minha família devia ter mais consideração. Eu ainda estou aprisionado em um olhar para fora, esperando que algo fora me preencha para eu me sentir completa, para eu me sentir, né? Então, a falta de cura te aprisiona, nos aprisiona em um lugar de falta, né? Falta e dívida. Ou seja, a falta de eu não me curar, eu me mantenho conectado com frequência de falta e dívida. Porque se eu acho que alguém deveria ter agido melhor, deveria ter feito diferente, é como se eu sentisse que aquela pessoa me deve alguma coisa. Ela me deve esse respeito, ela me deve e ninguém nos deve nada. Se eu não estou se me sentindo bem diante do que o outro está fazendo, é a minha responsabilidade, não é a do outro. Ah, não, mas amor, do outro está fazendo isso, tá, mas o que ele vai fazer, você não controla. O que você vai sentir diante do que ele vai fazer é o que você tem que controlar. E aqui você só consegue se você estiver curado. Então, vocês estão entendendo a magnitude de ir na direção da cura, de ir na direção da expansão de consciência? É você sair de um cenário que te aprisiona em várias consequências. São consequências de uma vibração e de uma frequência errada, né? Que, né, como eu falei para vocês, um ser que vai caminhando na direção da cura, ele vai naturalmente se desconectando, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas ele vai naturalmente ampliando a visão e entendendo os lugares onde está emanando esse sentimento da falta, esse sentimento da escassez, esse sentimento da dívida. Porque todo o que você sentir, você vai criar. Toda mensagem que você emanar para o universo, você vai receber como uma resposta àquilo que você está emanando. Né? E não se curar é praticamente colocar o seu sistema para emanar falta o tempo inteiro, para emanar dívida, porque a falta de cura é o quê? Eu queria que fosse diferente, eu queria que a pessoa tivesse, o traidor tivesse agido diferente, o abusador tivesse agido diferente. Eu sinto que eles me devem isso, que eles teriam que ter agido. É um sentimento de dívida.
É um sentimento de que o outro ser deveria, ele devia aquilo para você. E eles não devem, ninguém nos deve nada, na verdade. Né? Ninguém nos deve nada, na verdade. Então, exatamente esse lugar, né? Esse lugar da a falta da cura aprisiona o nosso ser nessa mentalidade escassa, nesse lugar de escassez, né? Onde eu sinto que os demais devem. Então, a cura, né? A libertação da cura, a cura é justamente eu entender que ninguém deveria ter agido diferente de forma nenhuma. Não, que ninguém deveria e nem que todos são como são, né? É um lugar, a cura é uma aceitação. A cura, ela é a elevação da nossa capacidade de amar. Eu trago isso com muita força. Mas, Amanda, o que que é a cura efetivamente? É quando você decide elevar a sua capacidade de amar e você decide. E para você chegar, né? Para você chegar no amor, você tem que aceitar, faz parte do processo. Inclusive, a gente vai falar sobre isso agora, né? Eu gosto muito de trazer a escala de David Hawkes, porque eu acho que ela é muito importante para as compreensões aqui. Como a gente estava falando, né? Nós somos seres que emanamos energias de polo negativo e energia de polo positivo. As de polo positivos têm uma frequência mais elevada, as de polo negativo têm uma frequência mais baixa. E nessa subida, para que eu possa vibrar na frequência do amor, que é uma completude, eu tenho que passar pela aceitação. Ela é 350 Hz, eu não chego em 500 se eu não passo por 350. E a aceitação é parar de querer que as coisas, as pessoas sejam diferentes, né? De desejar que elas ajam diferente, ou seja, é não depender mais de nenhuma ação externa para eu me sentir bem. Ah, mas se ele me tratar bem, eu me sinto bem. Se ele me valorizar, eu me sinto bem. Não, eu me sinto bem independente. É como eu passo a aceitar tudo como é, todos como são, e passo a me sentir bem, não depender de nenhuma ação externa para me sentir bem. Né? É desafiador? É super desafiador. Você vai ter que desafiar um programa que ele está todo configurado para se sentir mal quando alguém externo faz alguma coisa que tem um significado de que é para você se sentir mal. Então, existe sim um trabalho que tem que ser feito dentro dessa configuração mental para que você não caia nessas armadilhas de ir para baixa frequência. Porque se você não assume essa responsabilidade e continua querendo que alguém fora mude para você se sentir bem, literalmente você vai cair, né? Você vai se manter em baixas frequências, você vai se manter com a ideia que está faltando. A falta de aceitação te coloca em um lugar de falta, e o lugar de falta, a vibração de falta, cria escassez. Você é um criador e uma manifestador, uma manifestadora por excelência. Se você não cuidar da frequência que você está emanando, você vai acabar criando realidades que você não quer. Então, a magnitude da cura está em você compreender que, na verdade, você cria dentro da sua realidade, você cria, né? Você está criando com a frequência que você está emanando. Se você não arrumar as frequências que você está emanando, se você não olhar para elas e não libertar daquelas que está fazendo você criar caos, de certa forma você vai ficar refém, né, dessas frequências negativas. Pessoal, vou pedir para não desenhar aqui na tela, tá? Agradeço a compreensão. Então é isso, em relação à questão das energias que nós estamos emanando, né? Cada uma dessas, a gente pode escolher, eu e você podemos escolher navegar na energia que a gente quiser. Quer ir para raiva, vai, ninguém vai te segurar, você tem livre-arbítrio, quer ir para o medo, vai, quer ir para tristeza, vai, quer ir, né? Então a gente pode escolher a vibração que a gente vai ter. E aí você vai falar para mim, não, Amanda, eu não consigo, eu sinto medo e não consigo, não consigo, porque você ainda não está no controle do seu programa. Quando você entender, né, que o seu programa ele leva você para essas emoções, para esses sentimentos, e você está no comando, você pode reconfigurar ele, basta você ressignificar como ele olhou para fora e como ele vai sentir. Né? Uma vez que você fez uma configuração errada, ele vai sempre sentir a mesma coisa. Vou dar um exemplo bobo, mas para vocês entenderem. Na infância, você foi picado por uma abelha. Então, o seu programa configurou abelha perigoso, sente medo. Toda vez que uma abelha chegar perto de você, se tiver essa configuração no seu programa, você vai sentir medo, né? Agora, uma outra criança, ela foi num dia com a mãe numa colmeia e ela relacionou a abelha no momento em que entregaram mel para ela e ela falou: Nossa, abelha é mel, que delícia. Tem uma outra configuração ali. É a mesma abelha, mas a configuração é diferente. Então, toda vez que ela chega perto da abelha, ela lembra do doce do mel. Não tem medo.
Vocês estão vendo que é uma linha de código que foi feita em uma de um jeito e na outra do outro? A abelha é só um exemplo, não é sobre a abelha que eu estou falando aqui. Estou falando sobre rejeição, sobre abandono, sobre traição, que se configurou em cada uma dessas situações. A abelha é só um exemplo bem pequeno, perto de todas as outras configurações que tem por aí, né? Então, quando você assume a responsabilidade desse programa e de reconfigurar ele, e de olhar para e dar novos significados, né, para a mesma coisa, e agora eu mudo o significado daquilo. Ninguém está fazendo nada para mim, todos estão inconscientes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu simplesmente mudo o ângulo de visão, né, e aí tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda, tudo muda. Então é importante, né, a gente trazer essa compreensão. E um dos pontos que eu acho que, né, que também é muito poderoso, né, que eu falo sobre a magnitude dessa cura, é a sintonia que nós fazemos de acordo com cada uma das frequências que nós estamos, tá? Esse ponto é bem importante, pessoal. Imagina que o universo, e não só imagina, ele é uma estação de rádio. E cada uma dessas frequências que está aqui é que nem se você fosse lá no rádio do seu carro e você mudasse. Sabe quando você vai para 79,9, 99,9, 104,4? Cada vez que você muda a sua frequência, você muda a sua sintonia. Quando você entra na sintonia errada, então imagina que você jogou a sintonia do seu rádio, da sua glândula pineal, do seu programa mental, você jogou na sintonia 100, você foi lá na rádio e colocou no 100. Né? Quando você conecta com essa rádio, lá vai estar todo mundo que está vibrando na mesma rádio do 100. Então você vai conectar mentalmente tanto com a consciência viva como não viva, com a etérica, que a gente chama, né, dos espíritos, toda a linha e às vezes até em várias dimensões, você vai conectar frequencialmente, né? Você vai sintonizar com tudo que tiver vibração similar. Né? E aí, aqui é realmente um lugar que precisa da nossa atenção, exige a nossa atenção, né? Que é de você, quando você derrubar a sua frequência, quando você, né, ainda não tiver cuidado das suas emoções, curado das suas emoções e ainda ficar oscilando aqui embaixo, e você cair para uma frequência errada aqui, você vai ser direcionada para tomar ações erradas no trabalho, para fazer, né, para ter movimentos de separar, ficar com raiva das pessoas, de atacar, de julgar. Então, toda vez que você cair na frequência errada, você vai, de certa forma, você vai sintonizar a sua mente com energias que vão te influenciar aí para uma direção que vão te colocar cada vez mais em contração, que a gente chama, né? Existe a frequência da neutralidade, tudo que está abaixo vai tentar puxar você mais para baixo, tudo que está acima vai tentar puxar você mais para cima. Né? Então, quanto mais aceitação você tiver, mais nessas estações de rádios mais elevadas você vai se sintonizar, né? E isso tem quem sintoniza com mais força, tem quem sintoniza com menos força, que a gente chama quem tem mediunidade e quem não tem, né? Quem tem mais aflorado. Todo mundo tem, de certa forma, né? A gente está se conectando o tempo todo. Mas a mediunidade seria o quê? É como se esses canais aqui, a voz ela é mais alta, né? É como se a rádio tivesse com o volume um pouquinho mais alto. Todos têm uma intuição que a gente pode chamar de uma mediunidade, mas aqueles seres médiums, né, que a gente fala, e eu tenho um pouco dessa mediunidade também, é como se a voz dessas estações de rádios, elas são mais altas, e aí ela realmente, né, ela ecoa com mais força. Então você recebe mais direção, você conecta com guias, com mentores, quando você está aqui elevado, e você também conecta com obsessores, possessores, quando você está aqui embaixo. Então, é por isso que a cura leva você para esse lugar mais alto. Então, além, né, de você criar uma realidade melhor. Então, a magnitude da cura está no quê? Primeiro, você é um criador de realidade. Quando você cura, você leva a frequência, você cria as realidades com frequências mais compatíveis com o que você provavelmente está buscando, né? Que é alegria, amor, paz, felicidade, prosperidade, abundância em todos os aspectos, né? Nem só financeira, né? Abundância de saúde, abundância de amor, de alegria e tudo mais. E a questão da sintonia, porque o seu ser sintonizado com as frequências certas é melhor direcionado, recebe, né, vamos dizer assim, você fica mais alinhado com a frequência divina, você tem ações mais conectadas com a energia divina, quando o seu ser vai passando por esse processo de cura. Então, essas são as duas grandes razões, né, do porquê a cura ela traz tão grande. E, além do mais, nós vamos entrando em uma realidade, à medida que você vai curando,
A gente vai se reconectando com o nosso ser, vai se reconectando, nós vamos entrando em uma realidade que é como se fosse uma realidade que existe uma realidade de pessoas que estão aprisionadas nos programas, estão combatendo fora, estão acreditando em inimigo. Não, são maus sim, olha que só. Então, quando você vai se curando, que é os sentimentos que eu venho tendo, né, em alguns lapsos de consciência, é como se você fosse entrando numa realidade que está fora dessa realidade. Imagina que o mundo inteiro as pessoas, né, no geral, elas estão dentro de uma guerra, elas estão dentro de uma ilusão. E aí, quando você vai curando e vai elevando a frequência do teu ser, é como se todas essas sombras, esses inimigos, esses maus e tal, eles parassem de existir. Então você começa a viver em um mundo novo. Você começa a viver em um mundo onde não tem esse mal que as pessoas estão vendo. Você começa a viver em um mundo onde você vê pessoas reagindo ao mal de forma má e você não entende que o mal, elas não entendem que o mal é o que elas estão fazendo e não existe esse mal fora. Elas estão acreditando que existe esse mal fora, por isso elas estão agindo de forma negativa e não sei se vocês conseguem entender o que eu estou trazendo, a magnitude do que é essa cura, mas é você entrar num mundo novo, é você entrar em um mundo, literalmente é isso, você está vendo pessoas combatendo um mal que não existe, sendo má, combatendo o mal com o mal, e aí você está olhando para aquilo e você está olhando e tipo assim, mas você não está vendo que não tem mal? E não, tem mal sim, tem mal, tem inimigo, eles estão traindo, eles estão roubando, não, é só inconsciência, você não está vendo. E aí elas agem de forma inconsciente, negativamente, para atacar o mal com o mal, e aí é como se, literalmente, a cura, ela vai tirar você desse lugar onde essas pessoas estão, né? Que é esse lugar onde elas estão se atacando, onde elas estão, né, vendo esse mal fora, elas estão vendo uma ilusão fora que não é real, elas agem de forma negativa porque elas estão vendo uma ilusão, elas estão sentindo uma dor que é a falta de cura, elas acreditam que essa dor é um mal fora, é algo fora que está causando, elas estão combatendo isso algo fora que não existe, porque essa dor está dentro, elas estão dentro de uma ilusão, e aí você começa a caminhar dentro né, dentro desse novo mundo, vamos dizer assim. E isso traz uma certa responsabilidade também para o nosso ser, que é muito lindo, né? Que é como eu vou despertar essas pessoas, como eu vou avisar elas que não existe esse mal, como eu vou falar isso, elas não escutam, elas não entendem que tudo é inconsciência. E aí é lindo, eu acho que ao mesmo tempo é lindo, ao mesmo tempo é um pouco desafiador, mas traz um sentimento de despertar, um sentimento de responsabilidade, né? E um sentimento de tipo, parece talvez seja essa a razão da gente estar aqui, né? Conseguir sair desse mundo da ilusão de que todo mundo de combatendo sombras, de sofrendo, e de repente conseguir fazer essa caminhada de forma com essa visão mais elevada, né? Com essa visão fora dessa batalha que está acontecendo internamente e que acaba acontecendo externamente, mas que na verdade é tudo uma ilusão. É uma batalha, é uma ilusão que as pessoas, né, estão. E a ilusão ela é tão forte, que tem países inteiros combatendo outros países acreditando nesse mal que nós estamos falando, né? Eles acreditam que uns são inimigos dos outros, eles estão agindo movidos pelo mal, acreditando em um mal que está fora. Eles não entendem que o mal é exatamente a voz que convence eles que esse mal está fora. Literalmente é você sair de um mundo mal. Você curar é você sair de um mundo mal. É você entender que não. E aí você tá dentro de um mundo onde todo mundo tá vendo mal, atacando mal, fazendo mal com mal, e aí você, de repente, né, se vê dentro desse lugar, mas entendendo que tudo é inconsciência, entendendo que tudo, na verdade, são pessoas que estão sendo movidas pelas suas dores, pelos seus traumas, pelos seus medos, pelas suas inseguranças. E são essas dores, esses traumas, esses medos, essas inseguranças que conectam ela com a energia negativa, que convence elas que elas precisam se defender, que elas precisam atacar, que elas precisam, né, elas precisam combater, elas precisam, né, se proteger, porque existe algo que pode feri-las. Elas não entendem que aquela dor já está lá dentro, não é ninguém que está causando, né? E que ela é responsável por curar. Quando ela ataca alguém fora para minimizar essa dor, pelo contrário, não cura, só aumenta a dor. Então,
É isso, assim, é uma reconexão com a nossa alma, com o nosso ser, com tudo que tem de mais elevado, que eleva a nossa visão, que realmente amplia a nossa compreensão, né, do que é essa experiência terrena, do que eles estão vivendo, do que nós estamos vivendo, de quando, né? É muito lindo, né? Eu acho que é magnífico, assim, é uma magnitude mesmo a gente libertar, a gente sair, é uma libertação. A cura é uma libertação dessa ilusão, é uma libertação dessa dor que move as pessoas aqui dentro dessa energia, que são movidas por essa energia negativa, né? E você, de repente, parar de ser movido, se ver sendo movido até, né, até um tempo atrás, e ter lapsos de uma possibilidade de não ser mais movido, né? É muito, muito magnífico, assim, vamos dizer assim, tá? E é isso, a recomendação, né, que eu deixo aqui para cada ser de luz que está em busca de mais compreensão é para que você mergulhe no seu programa. O segredo está realmente, né, nessa configuração humana que não é só minha, que não é só sua, que é de uma humanidade inteira que se ataca, que rouba, que mata, que destrói. É uma humanidade inteira que está realmente com o programa, vamos dizer assim, precisando de ajuste, né? E é você retomar o controle dessas configurações, retomar o controle do teu ser, da tua vida, para que você possa realmente não ser mais um aqui dentro desse plano de existência, né? Movidos pela dor, movidos pelo trauma, movidos pela insegurança, né? Pela tristeza, né? Que você, ao se reconfigurar, se permita, né, sair desse lugar. E falando para quem é novo, o método do Reconfigure-se, eu quero ampliar um pouquinho a visão que é o método que a gente usa aqui para cura, né? Cura, expansão de consciência, elevação, conexão com as dimensões mais elevadas. São ferramentas que nós usamos aqui na Terra para sair da frequência e consciência da terceira dimensão. É um projeto multidimensional, né? Então, tanto as experiências como a terapia que eu ofereço no particular, as sessões, como as formações que eu ofereço também para as terapeutas, tem tudo tem o método do Reconfigure-se. O que é o método? É a união de três ferramentas, uma chave, que é uma geometria sagrada que eu recebi de um arcanjo chamado Metatron, que é uma geometria sagrada conhecida como cubo de Metatron, as frequências musicais, que são frequências com frequência mais elevada, que ajudam, né, uma vez que a gente coloca, que a gente escuta, o corpo eleva a frequência, então é o uso de geometrias sagradas com frequências musicais e declarações, porque são cargas, né, são palavras com energia positiva, que faz toda a proteção do campo para que você possa acessar, eu costumo dizer, a sala do controle da sua configuração. Porque ela não está nessa dimensão, ela está numa dimensão mais elevada. Você vai ter que acessar um eu superior, uma mente mais elevada, para ver o seu programa rodando aqui na Terra. E aí, para isso, você tem que expandir o canal espiritual, acessar, né, acessar além da quarta, que é quinta e sexta dimensão, é onde você vai se conectar com essa consciência mais elevada que consegue ver o programa rodando e te ajudar a reconfigurar esse programa. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve aqui tem como objetivo, né, essa elevação do ser. É uma elevação pontual, o método ele faz o quê? Ele faz uma elevação de frequência pontual para que você possa ver, ajustar o programa, para que quando você volte para a terceira com esse programa ajustado, você comece a direcionar para uma elevação constante. Então, é como se, ó, vem aqui, vamos lá, vamos mostrar para você que você olha de fora, olha o programa, entende o programa, só que depois você volta para a terceira, mas agora você volta com a nova consciência. Então, aí você vai ajustando esse programa e aí você vai subir mais um pouquinho. Aí você sobe, vai lá bem alto, vê o que precisa ajustar no programa, volta, ajusta o programa, dá mais uma subidinha de frequência. Faz uma elevação pontual, sobe, vê o que precisa ajustar, volta, começa a integrar a nova configuração, a sua frequência vai subindo. E de passo em passo, em elevação de frequência, o seu ser vai vibrando nas frequências mais elevadas, né? A gente fala assim, nós estamos caminhando de volta para a quinta dimensão, estamos, né, fazendo uma transição planetária, uma transição. E a transição não é o planeta não vai sair de um lugar e para o outro, você não vai sair de um lugar e para o outro. A sua consciência vai sair de uma consciência de terceira dimensão e vai para uma consciência de quinta. E para isso a gente hoje faz conexão, pega as informações, volta e vive uma experiência, né? E traz, integra, né? A gente busca a consciência de quinta para poder agir como as consciências de quinta, e então a gente começa a ter a vibração de quinta.
E esse é o objetivo do trabalho que a gente faz aqui, inclusive, contribuir para que essa transição aconteça, né, de forma mais potente, tá? E no final de toda a mentoria, eu sempre trago uma oportunidade. Então, você que está aqui comigo, de repente, né, sente no coração aí de começar ou continuar ou avançar na sua jornada de cura e expansão de consciência, eu trouxe aqui uma oportunidade de um dos trabalhos que a gente oferece aqui, que é o resgate da essência, tá? Eles são 4 passos dentro dessa jornada. O despertar é a cura da criança interior, para quem sente que ainda tem algo do passado que precisa resolver. Então, o primeiro módulo, né, a primeira trilha dessa jornada tem relação com cura. A segunda trilha vai trazer expansão de consciência para entender o que está acontecendo na Terra hoje, e vai trazer, né, experiências, inclusive, para expandir realmente em conexão com as dimensões mais elevadas. A terceira trilha é sobre reaprender a sonhar, né? A gente vai reaprender a colocar o seu sistema, tirar ele da energia negativa e voltar ele para a energia positiva. E dentro desse lugar onde a gente vai reaprendendo, né? Colocando o nosso ser de volta em sintonia, resgatando a essência criadora e manifestadora dele, a gente vai nos conduzindo para a frequência da paz, que é a frequência mais elevada, uma das mais elevadas que a gente pode vibrar aqui nesse plano, né? E essa jornada ela tem o combate das sombras, tá? Esse de volta para a paz interior é quando a gente combate as sombras que realmente impede o nosso ser de ir com mais força para as frequências mais elevadas, né? É uma jornada muito linda para quem busca cura e expansão de consciência. É um dos produtos mais completos que nós temos aqui, tá? Então, se o seu coração sentiu o chamado, aproveita, porque hoje, né, apenas hoje, esse produto ele é oferecido na nossa plataforma e nas nossas redes sociais por 970, mas apenas hoje a gente vai oferecer ele com 50% de desconto, tá? Vou deixar o link aqui no chat e vou vir agora, concluindo a mentoria. Interagir um pouquinho com vocês, tirar dúvidas. Esse é o momento da gente interagir, tá bom? Então é isso, seres de luz. Quem tiver interesse aí, parcelas de 48,40, né? E você, além do trabalho que a gente tem, que é entregue na Hotmart, você recebe todo um suporte da minha equipe para o seu processo de cura. Qualquer dúvida, qualquer informação, né? Você pode entrar em contato com a nossa equipe, a gente dá suporte para a sua jornada, tanto de cura como de expansão, tá bom? É isso, seres de luz. Concluindo a nossa mentoria de hoje, com muita alegria.